versículo 34. Atos, capítulo 5, versículo 34. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Capítulo é 5, versículo 34. Diz assim: mas levantando-se do conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por algum pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A esse ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é do homem, se desfará, mas se é de Deus, não poderei desfazê-las, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Olha o perigo. Mas qual é a lição que eu quero tirar aqui? Se nós fizermos a obra do homem, ela vai acabar, irmão. Nos anos 60, houve um conjunto, uma banda inglesa muito famosa, e um dos componentes disse, um dos integrantes, disse o seguinte: estamos mais populares que Jesus Cristo. Isso se fala também. Também tem muito fake news também no passado. Está pensando que eu tenho só hoje, não? Tem fake news também no passado. Mas, se for verdade a frase, amigo, eles passaram, o evangelho continua. Mas a mesma coisa é a igreja de Cristo. Se eu começar a fazer uma obra que eu acho bonita, compreende? É linda, bonita, todo mundo gosta. Mas não é a obra que Jesus mandou. Ela vai acabar também. Por mais que muita gente se ajunte, muita gente faça, entenda bem. Tivemos aqui o coral, glória a Deus, um coral de 1000 vozes, de 1 milhão de vozes, mas se não for dirigido por Deus, tudo acaba, tudo passa. Pode ter certeza, nós temos que fazer o que Jesus faz. O que ele mandou fazer? Primeiro, Marcos capítulo 16, versículo 15, todo mundo conhece bastante. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai. Ele não está pedindo, ele está mandando, pregai. Imperativo mesmo. O evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Quem crer, você vai ver. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Mas hoje não tem demônio. Então Jesus me enganou. Porque ele disse: os céus e a terra passarão, minhas palavras não vão te passar. Se eu não expulso demônios, então eu não estou falando o que ele manda. Ele diz assim: e mais ainda, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão sobre os enfermos e os curarão. Agora veja, ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles quem? O Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Isso eu preguei no culto anterior, não estou pregando agora não, preguei antes. Se nós não mostrarmos milagres, nós não estamos mostrando o evangelho. Digo por mim, eu creio que você falará da mesma forma. Se eu não ver mais um milagre, se eu não ver mais um enfermo curado, eu não vou deixar de crer em Jesus Cristo. Eu creio que só Jesus Cristo salva. Mas eu sei que muita gente só vai se converter vendo milagres. Então eu quero ver milagres. Eu quero ver Deus operando para trazer, porque eu tenho que pregar o evangelho. Não posso pregar outra coisa. João ainda, depois de Marcos é Lucas, depois João, 14, 12, que você conhece bem. 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai.
Quem crê em mim, se você crê mesmo em mim, você fará o que eu faço. Como é que vamos fazer? E tudo quanto pedirtes, que esse pedir aqui é o agir, é o determinar, é o exigir, é o fazer, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu resumo assim: você tem que fazer o que Jesus fazia no nome dele. Expulsar os demônios, orar pelos enfermos em nome dele, repreender a febre como ele repreendeu em nome dele, repreender os demônios como ele mandava. Então nós temos que fazer o que Jesus fazia no nome dele, é isso que temos que fazer, a obra como ele fazia. Ele fez, Atos capítulo 8, versículo 5. Atos capítulo 8, versículo 5. Diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Não só ouviam, mas viam, porque a fé sem obra está morta. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra, mas é necessário mostrar. Então, para que as pessoas venham crer, repito, se eu não ver milagres, eu não vou deixar de crer, mas o mundo tem que ver para crer. Mas então, pois que diz, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Havia grande alegria, é isso que vai alegrar. Temos que fazer como Filipe, porque Filipe fazia o que Jesus fazia. Veja o ministério de Jesus, desde Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver milagres, 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 expulsão de demônios. Será que estamos fazendo hoje o evangelho que nós pregamos hoje? Vamos generalizar, desde que eu estou falando nós, que nós pregamos, será que é o que Jesus pregava? Mas aí vem as pessoas, não, essas igrejas só querem saber de milagre, de cura. Meu irmão, o ministério de Jesus era este. Ele fazia dessa maneira. Nós temos que mostrar às pessoas, aí sim as pessoas vão se envolver com Deus, vão se envolver com o Espírito Santo e vão ver a glória de Deus. Veja ainda Atos, capítulo 9. Mensagem do culto anterior, o início da semana do culto anterior. Atos 9, capítulo 9, versículo 32. 9:32, e aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Santos são os salvos, aqueles que foram separados, que aceitaram Jesus, que talvez seja um erro também da nossa igreja, da igreja evangélica no total. Nós não cuidamos dos nossos. Achamos que os nossos não estão enfermos, que no meio dos nossos não há pessoas oprimidas, que precisam de libertação. Aqueles que são os nossos, mas no nosso meio, chegamos até a ver tanto radicalismo da nossa parte, de alguns irmãos, que tem obreiro que a pessoa chega no domingo, olha, eu queria que orasse por mim, que eu não estou bem. Vem sexta-feira que é correndo da libertação. Mas peraí, eu estou doente hoje, domingo. Eu quero oração hoje. É como eu falei, no hospital você vai e o médico, a plantonista diz assim, o que você está sentindo? Estou me sentindo muito mal. É de segunda a sexta, domingo não atende ninguém não. É pronto-socorro, você quer 24 horas, está lá. A igreja tem que ser 24 horas. A igreja tem, como alguém disse, a igreja não é um barco de passeio, é um barco salva-vidas, que deve estar pronto para agir a qualquer momento. Entenda? E não estamos passando, não, temos que atender a qualquer hora. Devemos estar prontos para isso. Então nós temos que cuidar dos nossos, que às vezes no meio dos santos, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, tem alguém com opressão, como na nossa casa. Às vezes é o professor e dá aula e às vezes esquece de educar o filho dele, né? De ensinar o filho. E nós, pregadores, que às vezes esquecemos da nossa casa. Você, cristão, que às vezes evangeliza os amigos e não evangeliza a sua casa. Então ele foi aos santos que habitavam ali, em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, entre os santos. Então Enéas se vê que era um homem salvo, era um homem santo, um homem já nascido de novo. Jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Meu irmãozinho, missionário Erg Soares explica isso aqui é como um resumo. Ele deve ter falado, irmão Enéas, você é um homem de Deus, você sabe o que a Escritura diz? Diz isso, e deu a ordem. Somos nós então, nós temos que ver se realmente que Jesus Cristo nos dá saúde. Mas foi uma coisa tão bonita, e viram-no
todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais, diga você, se converteram ao Senhor. Deve ter sido uma coisa tão impressionante, entenda, que todos se converteram. Devia ser um caso notório, um caso conhecido, todos deveriam de conhecer, não sei se foi um acidente, que 8 anos, quer dizer, muitos conheciam o caso, sabiam do caso dele, todos conheciam, que mexeu, impactou com uma região toda, que uma região toda se converteu ao Senhor. Falei do oficial do rei, no capítulo 4, que o filho dele ficou curado e toda a casa creu nele. Veja o caso do chamado Jairo, que levou Jesus para casa, que ressuscitou a filha e toda a casa também se converteu. Nós precisamos de milagres na nossa casa. Porque senão, vamos lá voltar onde nós começamos, quem lembra? Atos capítulo 5. Então nós paramos aqui exatamente no versículo 40, né? No 39, mas vamos voltar um pouquinho então. Aí ele diz assim, no 35, e varões israelitas, acautelai-vos a respeito de que haveis fazer esses homens, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, no dia do alistamento, e levou o que, pessoal? Fale alto. Muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E na história da humanidade, quantas religiões aconteceram, tiveram? Quantas religiões foram criadas? Quantas religiões foram fundadas? E acabaram. E se o Evangelho, se nós deixarmos de lado o Evangelho, de fazer o que Jesus mandou, acaba também. Já houve grandes movimentos, entenda, nesse mundo, que pararam, que pereceram. Mas por quê? Será que era obra do homem ou obra de Deus? A obra do homem não acaba, a de Deus não acaba. Então, ore, para que sejamos sempre realmente, obreiros do Senhor. Para que estejamos sempre fazendo a vontade de Deus, porque aí os enfermos são curados, os demônios são expulsos, o povo é salvo, o povo é cheio com o Espírito Santo, aí eles vão trazer aquele som veemente, aquele vento, entenda, impetuoso, e as pessoas virão de longe, o que está acontecendo aqui? Todos saberão que o Espírito Santo se move no nosso meio. Precisamos de ver isso. Ore comigo, ore pelo avivamento, ore pelo renovo, ore para que todos nessa igreja sejam cheios com o Espírito Santo, para que todos não fiquem restritos à parede da igreja, mas onde você estiver, você seja uma testemunha do Evangelho, pois esse é o propósito do Pentecoste. O falar em línguas é para você se edificar, mas o propósito do Pentecoste é que você seja uma testemunha do Evangelho, por onde você passar, começando pela sua casa. Depois sua parentela, sua vizinhança, por onde você passar, todos saberão que ali tem um servo de Deus, tem uma serva de Deus. Amém?